estamos tendo acesso ao que a Polícia Federal conseguiu trazer ali de detalhes nos dados do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E foi justamente com essas informações em mãos que a PF pede a suspeição de Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Não foi por conta de um julgamento desse pedido de suspeição que Dias Toffoli sai. Porém, ele deixou a relatoria. Vitória da PF. Vitória da Polícia Federal e depois de muito embate, depois de muito desgaste institucional entre a corporação e o gabinete do ministro Dias Toffoli. A gente separou um histórico dos principais pontos que levaram a esse desgaste institucional entre a Polícia Federal e o gabinete do ministro Dias Toffoli. Então, logo de cara, o ministro, no final do ano passado, determina uma acariação. A acariação é colocar frente a frente pessoas que são investigadas em um processo para contestar as versões que foram apresentadas. Só que até aquele momento não havia nenhuma versão apresentada, não havia nenhum depoimento sido dado. O ministro fez isso, a PGR ficou incomodada. A Polícia Federal ficou incomodada, o Banco Central ficou incomodado porque não era investigado, foi colocado na acariação e o ministro recuou. Foi uma indisposição para além da Polícia Federal nesse caso. Para além da Polícia Federal. Fez esse combo com o PGR e Procuradoria. E aí o ministro volta atrás, determina que haja o depoimento e que depois haja a acariação. Como é praxe, é normal que isso aconteça. Cobranças e críticas. No começo desse ano, isso aqui foi 2025, 26, o ministro falou que havia inércia da Polícia Federal e que faltava empenho na atuação da Polícia Federal que poderia levar a um prejuízo para a investigação. A PF disse, olha, a gente já tinha pedido a investigação lá atrás, o senhor só autorizou agora. Então a Polícia Federal também rebateu. Foi uma cobrança pública, principalmente no diretor-geral da Polícia Federal, que foi quem entregou o ofício ao ministro Luiz Edson Fachin. Esse aqui é um combo, custódia das provas no Supremo. Houve a segunda fase da operação deflagrada no começo desse ano, essa que quase deu BO, mas que acabou não dando. A custódia das provas é um palavrão, mas as provas que foram apreendidas ficariam no Supremo lacradas. Totalmente inusual. O ministro voltou atrás depois que a PGR reclamou. A Polícia Federal reclamou, mas ele ouviu mais a PGR. Então falou, beleza, vou mandar para a PGR. Fica com você. Fica com você, toma que o filho é teu, mas sem a Polícia Federal. Polícia Federal e a PGR reclamaram novamente. Então ele falou, tranquilo, quatro peritos vão poder acompanhar. Mas eu escolho. Mas eu escolho quem são os peritos. Foi essa a escolha. Peritos que são gabaritados dentro da Polícia Federal, só que ficou esquisito porque a Polícia Federal foi ignorada nessa escolha. No mínimo inusual. No mínimo inusual, e isso chamou muito a atenção, porque ficaria na PGR a extração e a análise e os 4 peritos podendo ir e acompanhar de lá. Redução do cronograma de depoimentos. Os depoimentos iam começar numa sexta, iam na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 6 dias de depoimento dos investigados no caso do Banco Master. Toffoli falou, olha, esse cronograma é muito grande, Polícia Federal, vocês precisam reduzir. Foi de 6 para 2 dias. No final das contas, 4 investigados em cada dia. 5 investigados faltaram, falaram, olha, não deu tempo da gente se preparar, não é justo, é um desequilíbrio entre a investigação e o que a defesa tem a oferecer. 5 dos 8 não foram, 1 ficou em silêncio, 2 falaram, mas não ajudaram tanto. Isso aumentou ainda mais essa insatisfação. E o caso mais recente, que culminou no que a gente considera uma vitória da Polícia Federal, foi o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, algumas semanas depois de ter sido criticado, sido cobrado publicamente pelo ministro Dias Toffoli, foi com um documento pessoalmente ao ministro Luiz Edson Fachin, apresentou um documento dizendo não tem condição de o ministro seguir à frente dessa investigação, e isso acabou culminando em uma pressão grande a ponto de se negociar a saída de Toffoli dessa investigação, não sem a Polícia Federal ser criticada também pelos outros ministros, porque a Polícia Federal investigou Dias Toffoli. É que esse é um ponto que o Teocuri destacava para a gente, que durante a reunião entre os ministros da Suprema Corte, muitas críticas, não só por parte de Dias Toffoli, mas entre os outros integrantes da Corte, à atuação da Polícia Federal. Outros ministros vocalizaram esse descontentamento, não ficou somente restrito ao Dias Toffoli, que foi o alvo desse descontentamento da Polícia Federal exposto nessa conversa que o Andrei Rodrigues teve com o presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin. Os ministros falaram, olha, não tem cabimento a Polícia Federal investigar um ministro do Supremo sem autorização do Supremo Tribunal Federal, a quem cabe esse aval. Poderia investigar se os ministros concordassem? Sim. Não houve essa autorização prévia, isso
trouxe um mal-estar grande entre os ministros do STF e a Polícia Federal.